Hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso e receitas de plantas com propriedades inseticidas no controle de pragas. Eu sou Conceição Previeiro, sou professora e pesquisadora no Centro Universitário Luterano de Palmas, né? Eu fico pensando que dádiva, que sorte a nossa, né, de ter plantas que, além de nos fornecer alimentos, nos fornecer sombra, nos dá, né, o conforto e a beleza, às vezes, das floradas, né, de alimentar os pássaros. Ainda tem plantas, né, que têm propriedades inseticidas. Isso implica no quê, né? Em dizer que nós podemos fazer uso de parte dessas plantas para poder, às vezes, controlar alguma praga, alguma doença que nós temos nos nossos cultivos sustentáveis, né? E mais ainda importante é que muitas das plantas as quais nós cultivamos, nós temos nos nossos quintais, nós temos nas nossas roças, são essas as plantas que nós podemos fazer uso, né? Então, algumas têm um uso popular e que, além de tudo, pode nos ajudar a desenvolver outras culturas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a importância né, de se fazer uso de parte dessas plantas para que a gente tenha um controle natural sobre determinadas espécies. Mas, para a gente falar, né, um pouco de doenças e pragas na produção agrícola, um ponto importante, que é a questão da produção sustentável, é que quando nós temos um cultivo, né, que tem uma diversidade de espécies sendo produzidas juntas, nós sabemos que há um controle mais natural, é um ambiente mais equilibrado dentro do que concerne, né, a disseminação de algumas pragas, né? Então, o monocultivo nos direciona, né? Então, se eu tenho uma infestação de uma determinada praga ou doença, por haver só um tipo de planta, a chance dela se alastrar é muito maior do que quando eu tenho um ambiente diverso. Então, o cultivo, né, dentro de diferentes formas, buscando a sustentabilidade, que pode ser a agroecologia, a agricultura sintrópica, a agricultura biodinâmica, a permacultura, são nomenclaturas com algumas especificidades, mas todas visam, né, o uso de recursos naturais, de preservar e dar sustentabilidade dentro dos recursos que você precisa, dentro das suas práticas. Então, o nosso clima tocantinense, por ser tropical, ele favorece o aparecimento de doenças e pragas na produção agrícola. Então, se eu tenho, né, um período de seca, por exemplo, como nós temos agora, que está no mês de maio até outubro, nós temos um período praticamente sem chuva, né? Sob essas condições, mesmo com temperatura mais alta, mas a umidade relativa que é baixa, minimiza, né, o aparecimento de determinadas pragas. Mas ainda assim nós temos, né, dependendo do ambiente que nós estamos produzindo, nós vamos ter o desenvolvimento de algumas pragas. Agora, se nós pensarmos no período de chuva que nós temos de outubro, novembro até abril, né, tem um pico em janeiro, fevereiro, né, o que nós chamamos de invernada, esse período ele se caracteriza por temperaturas também, né, altas, frente às nossas condições climatológicas, e umidade relativa alta. Ambiente propício para o desenvolvimento, né, de pragas, de doenças, né, na produção agrícola. E quando eu falo em pragas e doenças, independe se eu estou falando de um latifundiário ou um agricultor familiar. Aqui no CEUP Ubra, nós temos cultivos agroecológicos buscando, né,
essa aplicação dessas práticas sustentáveis, mas eu posso dizer para vocês que os nossos cultivos também têm pragas, têm doenças, e nós temos que buscar meios, né, de buscar controlar quando aparecem, fazendo uso, né, de produtos naturais, né? Então, existe uma diversidade de formas de você estar controlando. Alguns são mais eficazes do que outros. Pode ser que, às vezes, o que funciona aqui no Tocantins não vai funcionar lá no Rio Grande do Sul, porque as condições climatológicas mudam muito, mas nós temos que, né, como eu sempre falo, o agricultor é um exímio experimentador, né? Às vezes ele faz, dá certo, aí ele tenta de outra forma. Então, eu digo que o agricultor, ele também, da sua forma, ele é um experimentador, e ele, né, para chegar naquilo que ele faz de uma forma mais eficaz, ele já passou por várias outras etapas. Então, qual é o papel do produtor, né, nesse aspecto de combater as pragas, de combater as doenças, né, de maneira que haja um controle para que você atinja o seu objetivo dentro do aspecto produtivo, mas também para que nós não agredimos o meio ambiente, né? Então, nós sabemos, né, que tem todo um mercado desenvolvido, industrial, no que concerne controle e combate de determinadas pragas e doenças, mas o nosso aqui, muitas vezes, é um trabalho de formiguinha, né? Que você vai, experimenta. E aí, quando nós pensamos em plantas, nós temos, né, como eu falei, várias plantas que apresentam essas propriedades medicinais e também inseticidas, né? E algumas também são comestíveis, né? Olha só a importância disso. E o que né, direciona essas práticas? Muitas vezes, se você vai, por exemplo, numa feira agrotecnológica, como nós temos o Agrotins, né, nós nos deparamos, conversamos com vários produtores, e eu digo para vocês que todos eles têm as suas receitas, todos eles têm as suas práticas, e fazem com maestria aquilo que fazem, né, porque já errou muito para poder acertar. Algumas espécies nós temos desenvolvidas numa região, outras em outras regiões do país, mas nós temos que fazer uso daquilo, muitas vezes, que nós temos disponível. E vale dizer que as pragas, elas não aparecem somente nos cultivos. Se nós pensarmos nos alimentos, quantas vezes nós vamos, às vezes, pegar um alimento que está lá, olha, eu tenho tal coisa guardada na minha despensa, eu vou lá pegar e está com caruncho, desenvolveu micro-organismos, né, em especial na época de chuva, que tem muita umidade relativa. Então, esse controle eu posso fazer em diferentes ambientes. Eu tenho uma planta ornamental que, né, foi atacada por cochonilha, que depois vem o pulgão, vem a formiga. Como é que eu vou controlar isso sem que eu faça uso de um agroquímico, né? Nós temos formas de fazer isso. Então, no nosso universo, no nosso contexto das nossas casas, dos nossos quintais, no entorno das casas, nas propriedades rurais, né, nas roças, nós temos, né, a presença de alguns bichinhos que nós precisamos minimizar a população dele no sentido, né, de que nós consigamos ter a produção, consigamos ter a planta vistosa, né, para também poder, né, gerar menos frustração, né? Então, é dentro disso que nós temos que ter esse olhar. E aí, né, qual é o papel da ciência dentro desse contexto? E aqui a ciência pode e deve dar as mãos ao saber popular e caminhar numa mesma direção. Como eu falei antes,
né, é preciso que haja esse reconhecimento do saber popular dentro das experimentações que esses povos, né, fazem, mas a ciência também pode validar ou não, dentro de experimentos científicos, da pesquisa científica, e andar, caminhar de mão dada, né, junto com o agricultor, com esse saber, e mais o desenvolvimento, o resultado da pesquisa. Então, determinada prática que é resolvida, que é desenvolvida por esses produtores, é fato, tem evidência quando eu penso isso na ciência. Eu posso dizer que dentro das experiências que nós temos, né, tido nesse contexto de tempo, trabalhando tanto com armazenamento de sementes, quanto nos cultivos agrícolas no campo, há sim evidências, né, de que as práticas são eficazes. Um ponto que eu tenho observado que é importante é a questão, né, da quantidade que eu uso de determinado produto, enfim, isso que precisa ser, né, melhorado. Porque, um exemplo, eu vou pulverizar uma planta com o tabaco, né, o fumo, para poder controlar, né, determinadas pragas, o pulgão, às vezes a lagarta. Dependendo da quantidade que eu colocar do fumo frente ao seu princípio ativo, e eu posso dizer que isso já aconteceu comigo, ao invés de eu controlar a lagarta, eu mato a planta. Porque a gente às vezes tem em mente, não, porque é natural, a quantidade não vai importar. É a mesma coisa que o remédio, né, o remédio caseiro, o uso das plantas medicinais para combater determinadas, né, enfermidades ou controlar. Nós temos que saber a dose, né? Então, isso é extremamente importante. E aí, como eu falei, né, nós temos alguns fatores que influenciam no armazenamento, que essas plantas também podem controlar isso. Eu vou depois mostrar mais na frente alguns pontos né, de pesquisa que nós já desenvolvemos. Então, a temperatura da massa de grãos, se eu penso num paiol onde eu tenho lá tudo amontoado, sem que haja um arejamento daquele ambiente, eu tenho um ambiente que vai propiciar mais, né, o desenvolvimento de micro-organismos, de pragas. Isso também para as sementes, né, não são só os grãos. A umidade do grão, né? Então, se eu penso no grão, na semente, como algo vivo, eu tenho que pensar que lá, né, naquela semente, eu tenho um percentual de água, eu tenho um percentual de matéria seca, né? E eu tenho, além de tudo, o germe, né, o embrião que vai me dar uma nova planta. Então, eu tenho que dar condições para que essa planta tenha, né, que eu possa preservar a qualidade, a viabilidade dessas sementes. Os fungos também se desenvolvem frente a uma umidade alta, né? O grão respira, tem vida. É importante, né, o ponto de colheita dentro da questão do armazenamento, né? Como eu já falei também, os fungos, micro-organismos, e a estrutura do armazém e suas interrelações, né? Então, é importante a questão, como eu vou armazenar a minha semente para que eu possa, quando eu for plantar no início da próxima safra, ela ter um armazenamento, né? É muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que armazenavam suas sementes nas cumieiras das casas. E isso tem um conhecimento dentro disso, porque as cumieiras eram locais, né, mais arejados, e mais do que isso, as casas tinham, dentro, né, das casas, tinham os fogões, a lenha, e aquela fuligem, aquela fumaça também era uma forma de controlar essas sementes, né? Se eu armazeno uma semente com impureza, a probabilidade de ter um aumento, né, de micro-organismos e fungos, enfim, nós temos, né, fatores, tanto
das sementes quanto fatores externos que podem influenciar no armazenamento dessas sementes. E aqui é um exemplo, né? Nós desenvolvemos esse experimento, já tem tempo que nós trabalhamos com alternativas, né, tecnológicas na conservação de sementes, e nós fizemos uso de vários materiais genéticos que foram armazenados nas nossas condições aqui do Tocantins, e armazenamos em sacos de polietileno e papel, né? E aí nós usamos produtos vegetais para avaliar durante o armazenamento quais desses produtos tinham uma maior eficácia no controle de pragas em armazenamento, né? Então, aqui eu posso dizer para vocês que nós tivemos grande infestação de insetos, né? Até acreditamos, embora não foi avaliado, que esses materiais genéticos, os quais nós usamos para o armazenamento, já eram materiais que poderiam ter um tempo de safra, ou dependendo da forma como eles foram armazenados, de onde nós adquirimos, né? Fato é que nós precisamos descartar toda a primeira instalação do armazenamento, porque após 3, 4 meses de armazenamento, nós perdemos o material o qual nós tínhamos, já não se considerava nem semente nem grão, tá? Então, insetos que atacam, né, em especial o armazenamento de grãos e sementes de milho armazenado, as traças, os carunchos, isso é muito comum, né? E aqui tem alguns produtos vegetais, e esses foram os produtos vegetais que nós utilizamos naquela época para conservar as sementes, né? Então, nós usamos a cinza vegetal, o NIM, né? Aqui foi, na verdade, foram as folhas, né? Mas também o NIM pode ser a semente pode ser pulverizada com óleo de NIM. A pimenta malagueta, que é algo que nós temos, né? Nos nossos quintais, o açafrão da terra e o cinamomo, né? Então, foram esses 5 produtos, mas temos vários outros que podem ser utilizados. Aqui só uma demonstração deles, né? Não foi dessa forma que foi armazenado, aqui é mais uma imagem ilustrativa. Agora, aqui, já é um outro experimento, nós utilizamos produtos também vegetais na conservação de sementes do feijão calpi, né? O feijão de corda, o feijão trepa-pau. Nós temos várias denominações e que é um produto, um alimento bastante utilizado na região norte, na região nordeste. E olha aqui para vocês terem uma ideia, né? O quanto que a questão da embalagem influencia no armazenamento das sementes, dependendo das condições de armazenamento. Como eu falei, esse período que foi o armazenamento, ele foi um período de altas temperaturas, né, e umidade relativa alta. E o feijão de corda, ele é um material que ele tem grande, assim, a facilidade maior do que outros para infestação de insetos, né? Aí a embalagem de papel, no 3º, 4º mês após armazenamento, nós já precisamos descartar todos os materiais que estavam no experimento para que houvesse uma diminuição de infestação. A embalagem de polietileno também, mas para vocês verificarem, o mesmo período de armazenamento entre um feijão que foi armazenado numa embalagem de papel e numa embalagem de polietileno. Essa embalagem PET, né, de refrigerante, que todo mundo tem aí nas suas casas. Então, é perceptível a diferença entre um material armazenado e outro. E aqui o caruncho, que é o que tem a maior infestação
dentro desse material que é o feijão calpi, feijão de corda. E aí nós temos, né, várias formas de preparação das plantas para poder utilizar nos tratamentos, né, que nós vamos fazer para combater ou para minimizar a infestação de pragas e micro-organismos. Então, nós podemos fazer o chá, que é aquela mesma forma, né, que nós fazemos nas nossas casas, para tomar um chá para dormir à noite, ou se eu estou com algum problema, eu vou também fazer um chá para minimizar, enfim. Nós também fazemos a infusão. A infusão, ela tem uma eficácia maior na manutenção das propriedades, né, de parte dessas plantas. Então, o chá eu vou ferver, né, a folha de uma determinada planta e fazer uso. A infusão eu vou ferver a água, depois da água fervendo, eu vou inserir parte dessas plantas e desligo o fogo, né, um tempo para que ocorra a infusão, né. Então, a questão da manutenção dos princípios ativos é muito maior dessa forma. Eu posso fazer um cozimento, por exemplo, de uma raiz, algo que eu tenho que levar um tempo maior para poder extrair esse princípio ativo. Eu posso fazer a maceração, né, amassar e diluir na água. Eu posso bater e fazer um suco, né, no liquidificador. Eu posso fazer uma tintura quando eu coloco o fumo picado numa quantidade de álcool para extrair o princípio ativo dele, deixo por um período, e após esse período eu diluo em água aquela tintura para eu pulverizar nas plantas. Então, eu tenho diferentes formas, apresento essas, mas nós temos outras que também podem, né, estar sendo preparadas. E aqui eu vou falar de algumas receitas de plantas no controle de pragas. Tem o mesmo material, nós temos, né, outras receitas também, vocês também têm conhecimento de outras formas de preparo, mas o importante é fazer uso, né, dessas plantas para minimizar o controle dessas pragas, e mais do que isso, né, a gente não está contribuindo com o meio ambiente no sentido, né, de não estar fazendo uso de um produto químico. Então, aqui, o feijão é comum, né, o feijão da caruncho, né, e uma forma que é até antiga, que se conservava o feijão, ele no óleo, na gordura ou no sebo, né? Então, para guardar o feijão, se derrete a gordura ou sebo e derrama uma quantia sobre o feijão, que deve estar limpo e seco, como eu falei lá para atrás, uma forma de armazenar, e aí você, né, vai acondicionar esse feijão, né, já numa gordura. É claro que a quantidade, você homogeneizando bem, isso vai ser diluído, né? E aí a receita é 1 quilo de gordura, é suficiente para 5 sacos de feijão, né? Mas lá no final, nós vamos ter o endereço onde eu tenho essa revista, essa cartilha com plantas, né? Receitas de plantas com propriedades inseticidas. Aí vocês podem, né, ter acesso a esse material para poder verificar algumas receitas. Nós temos o alho, que é, né, comum o uso na nossa culinária. Algumas regiões são mais produtoras, até tem um plantio, né, dentro das suas rocinhas, mas é muito comum nós comprarmos, né, o alho no mercado, e eu posso, né, dentro do uso do alho, que ele possui, dentre seus princípios ativos, né, a alina, que se transforma em alicina, que é onde, né, controla parte desses de insetos, de pragas, né? Então,
você vai colocar vai ter como material a garrafa PET, dente de alhos e grãos a serem conservados, feijão, milho, arroz. E aí você coloca dentes de alhos com casca no fundo da garrafa, e aí você vai intercalando, né, entre uma quantia e outra do produto que você vai armazenar. Nós temos a arruda, né, muitas pessoas não gostam do cheiro da arruda, eu já gosto do cheiro da arruda. A arruda é utilizada também no controle, como medicinal, em rituais religiosos, enfim, né, nós temos vários usos da arruda, há um misticismo grande dentro da espécie, mas ela, de fato, controla, né, combate pulgões. Eu posso dizer isso de uma forma, né, já fizemos uso aqui nos nossos cultivos, quando, às vezes, aparece algum pulgão em hortaliças, especialmente, nós, né, fazemos o uso da arruda. Nós extraímos a tintura dela com óleo, com o álcool, né, e aí depois diluímos um quantitativo também para poder pulverizar nas plantas. Mas se você ver aqui, a forma de usar é até a fervura, né? E aí você deixa esfriar e pulveriza nas plantas. O princípio ativo dela, que é importante na questão desse controle, é a rutina. A cachaça, imagine, eu, ao invés de eu tomar uma cachaçinha, né, que pode ser de um alambique bom, tal, sem ser essas que tem no mercado aí, todo misturado com algo que a gente nem sabe, nós podemos também fazer uso da cachaça na conservação de grãos, né, e sementes também. Aqui está especificando o feijão, mas o etanol, ele também tem, né, esse controle, ele também é repelente a determinadas pragas, né? Então, meio litro de cachaça para 60 quilos de feijão. Coloque o feijão sobre um pano, umedeça com a cachaça, misture bem e saque em seguida. Nós temos aqui o capim-cidreira, né, o capim-limão, que é também bastante utilizado. Às vezes a pessoa está um pouco nervosa, assim, está com uma ansiedade, e aí acaba que as pessoas, né, fazem um chá, e ela, além, né, do princípio ativo que ela tem, a questão também do chá quente dá mais tranquilidade para a gente, mas também ela pode ser usada, né, para controlar carrapatos em animais, né, e aí ela é extraída, né, o princípio ativo no álcool, e aí há uma diluição, né, dentro do que você vai estar procedendo para fazer a aplicação no animal. Também é uma planta que, na sua maioria, as pessoas têm nos seus quintais, nas suas hortas. O cinamomo, né, é uma planta que nós temos, assim, em algumas áreas urbanas. Eu já, aqui no município de Palmas, Tocantins, nós temos em algumas quadras, mas é também o cinamomo é a espécie que é conhecido como Santa Bárbara, né? Então, é uma espécie que tem dentro dos seus princípios ativos, né, propriedades que controlam insetos, né, nos armazenamentos. Aqui nós desidratamos as folhas à sombra, moemos e misturamos, né, a uma quantia do pó já moído no armazenamento de sementes, né, para fazer os experimentos, para avaliar os diferentes materiais, né, pulverulentos para controle de pragas. A cinza vegetal também é uma praga, também é uma forma bastante antiga, né, das pessoas fazerem o uso dela no controle de armazenamento de grãos, né? Então, você faz camadas, intercala com o produto que você vai fazendo, mais a cinza, mas também você pode utilizar ela no combate de lagartas e vaquinhas, né? Quando se faz uso da cinza, cal
preferencialmente aquele cal virgem, e água, né? E aí, com isso, você faz essa mistura para poder pulverizar e controlar. O cravo da Índia, né, que nós utilizamos para fazer doces caseiros, mas eu, na minha casa, eu tenho, assim, um sachê de cravo, que às vezes, na época do verão, aparecem, né, algumas traças, assim, na parede, e eu coloco esses cravos para controlar essas pragas, né, e eu digo que tem um controle sobre isso, e ela também pode ser misturada, por exemplo, em alimentos, né, como a canjica, e outros que nós temos, né, no nosso, da forma como nós acondicionamos os nossos alimentos, nós podemos estar, né, fazendo uso desse com o cravo da Índia. Aí nós temos essa planta, né, que é o cravo de defunto, não sei se alguém aqui já sentiu o cheiro, né, que eles são chamados de tagetes, nós temos várias espécies, e é até importante você, no plantio, nas hortas caseiras, você também plantar algumas, fazer o plantio de algumas plantas do tagete, do cravo do defunto, porque o cheiro que ela tem, ela repele, né, algumas pragas. Então, e você também pode fazer esse preparo quando você tem, né, com folhas, né, talos, né, do cravo de defunto, que pode também ser inflorescência, e aí você vai fazer esse preparo para controlar pulgões, ácaros e algumas lagartas. Nós temos também o eucalipto, que é uma planta, né, também utilizada no controle de determinadas pragas, e você pode estar fazendo uso dela de folhas, né, secas e moídas em grãos e em sementes. O falso açafrão, né, nós já tivemos aqui experimento utilizando ele que é o açafrão da terra, também ele seco, desidratado e moído, como se fosse aquele que nós fazemos uso para moer, né, no controle, para alimentação, é a mesma coisa, né? Então, nós colocamos uma quantia do pó, né, o açafrão triturado, e colocamos grãos e sementes. O fumo, assim como ele controla determinadas pragas e insetos, né, nós também podemos, né, fazer uso dele no controle dos pulgões, né? Como eu já disse, nós já temos a eficácia deles em algumas práticas. O fumo em corda é algo mais difícil de nós encontrarmos hoje, né? Primeiro era comum nas vendas, né, que nós tínhamos o fumo de corda, mas hoje é algo que está mais difícil. Mas você pode, às vezes, ter uma planta de fumo na sua horta e você faz a extração do princípio ativo com álcool e dilui em água para poder estar usando o líquido para pulverizar as plantas, né? A hortelã também tem as suas propriedades, né, como repelente natural. O louro, né, que é aquela folha que nós compramos em supermercado, aqui na nossa região, no Tocantins, já é mais difícil de ver o desenvolvimento de plantas, mas nós temos, né, disponíveis nos supermercados, e eu digo para vocês que se você, às vezes, tem uma farinha de trigo armazenada, né, e às vezes não vai fazer uso mais rápido, você pode acrescentar essa farinha, algumas folhas de louro, que ela ajuda na questão do controle, desenvolvimento né, das larvas e os micro-organismos, que é comum nós temos aqui nas farinhas no período de chuva. O nim, que é uma planta indiana, né, que tem assim, já foi bastante difundida em algumas regiões do Brasil. Hoje eu posso dizer que tem algumas regiões que até proibiram o plantio, porque, segundo alguns dados, mas que também não há evidências efetivas, né? Dizem que o nim, a florada dele, por ele ter esse princípio ativo, a azaradiraquitina,
ela também tem um problema na questão de extermínio de abelhas, né? Então, se proibiu o uso do ninho, o plantio dele em algumas regiões. Mas eu participo de um grupo, né, no WhatsApp, onde tem várias pessoas que desenvolvem atividades com práticas sustentáveis, e houve até meio que um embate esses dias, porque alguns defendem, outros não, e pedindo-se, né, evidências de onde, de fato, não se pode mais usar o ninho. Mas você vê várias receitas do uso do ninho, não só a folha seca e moída, como também o óleo, né, para controlar determinadas pragas. A pimenta malagueta, ela também moída e seca, o que não é fácil você moer a pimenta, né, seca, porque o pó você acaba inalando, enfim, mas também tem um controle sobre algumas pragas, né, de armazenamento. A saboneteira, né, que é uma espécie nativa do Cerrado, e como o próprio nome já diz, né, ela tem nos seus princípios ativos as saponinas, que também tem um controle, os seus frutos podem controlar determinadas pragas de armazenamento. Aqui está o link, né, para acessar a cartilha. Como eu falei, nós apresentamos, né, algumas espécies, nós temos tantas outras, tanto cultivadas quanto espécies nativas. Vale dizer que há uma tendência regional de determinadas espécies, e que isso tem que ser considerado, mas o mais importante nesse processo é o quê? Que o uso dessas plantas, né? Mas eu não acabei com a praga. A proposta não é acabar, a proposta é controlar determinadas pragas. Vale dizer também da importância de você ter uma diversidade de espécies, considerando os cultivos que você vai fazer. Então, as práticas agroecológicas são, né, bastante evidenciadas na busca desse equilíbrio, e o que nós podemos, né, contribuir a favor do meio ambiente, no sentido de minimizar ou não fazer uso de produtos que não sejam, né, de uma origem sustentável, que não vai ocasionar, né, maiores danos aos recursos naturais. É isso, muito obrigada. Qualquer coisa vocês façam contato, né, nós estamos à disposição, e sempre seguindo em frente com as nossas atividades e acreditando que é possível você produzir com práticas sustentáveis.